Números de 34 a 36 e Salmos 37, de 22 a 40. Vou começar. Disse mais o Senhor a Moisés: dê ordem aos israelitas e diga-lhes: quando vocês entrarem em Canaã, a terra que lhes será sorteada como herança, terá estas fronteiras. Ao lado sul começará no deserto de Zim, junto à fronteira de Edom. No leste, sua fronteira sul começará na extremidade do Mar Salgado. Passará pelo sul da subida de Acrabim, prosseguirá até Zim e irá para o sul de Cádiz-Barneia. Depois passará por Azar-Adar e irá até Asmon, onde fará uma curva e se juntará ao ribeiro do Egito, indo terminar no mar. A fronteira ocidental de vocês será o litoral no Mar Grande. Será essa a fronteira do oeste. Esta será a fronteira norte. Façam uma linha desde o Mar Grande até o Monte Or, e do Monte Or até o Lebo Hamat. O limite da fronteira será Zedade, prosseguirá até Zifron e terminará em Azar-Enã. Será essa a fronteira norte de vocês. Esta será a fronteira oriental. Faça uma linha de Azar-Enã até Sefã. A fronteira descerá de Sefã até Ribla, no lado oriental de Aim, e prosseguirá ao longo nas encostas a leste do mar de Quinerete. A fronteira descerá ao longo do Jordão e terminará no Mar Salgado. E será esta terra de vocês com as suas fronteiras de todos os lados. Moisés ordenou aos israelitas: distribuam a terra por sorteio como herança. O Senhor ordenou que seja dadas as 9 tribos e meia, porque as famílias da tribo de Rubem, da tribo de Gade e da metade da tribo de Manassés já receberam a herança delas. Estas 2 tribos e meia receberam sua herança no lado leste do Jordão, frente a Jericó, na direção do nascer do sol. O Senhor disse a Moisés: estes são os nomes dos homens que deverão distribuir a terra a vocês como herança: o sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num. Designem um líder de cada tribo para ajudar a distribuir a terra. Estes são os seus nomes: Caleb, filho de Jefoné, da tribo de Judá; Samuel, filho de Amiúde, da tribo de Simeão; Elidade, filho de Quislom, da tribo de Benjamim; Buque, filho de Jogli, o líder da tribo de Dan; Raniel, filho de Éfode, o líder da tribo de Manassés, filho de José; Quemuel, filho de Siftã, o líder da tribo de Efraim, filho de José; Elisafã, filho de Parnaque, o líder da tribo de Zebulon; Paltiel, filho de Azã, o líder da tribo de Zacar; Aiude, filho de Selomi, o líder da tribo de Asser; Edael, filho de Amiúde, o líder da tribo de Naphtali. Foram estes os homens a quem o Senhor ordenou que distribuísse a herança aos israelitas na terra de Canaã. 35. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, o Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que dê herança que possuem, deem cidades para os levitas morarem, e deem-lhes também pastagens ao redor das cidades. Assim, eles terão cidades para habitar e pastagens para o gado, para os rebanhos e para todos os outros animais de criação.
As pastagens ao redor das cidades que vocês derem aos levitas se estenderão para fora 450 metros a partir do muro da cidade. Do lado de fora da cidade, meçam 900 metros para o lado leste, para o lado sul, para o lado oeste e para o lado norte, tendo a cidade no centro. Eles terão essa área para pastagens da cidade. 6 das cidades que vocês derem aos levitas serão cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém. Além disso, deem a eles outros 42 cidades. Ao todos, vocês darão aos levitas 48 cidades, juntamente com as suas pastagens. As cidades que derem aos levitas das terras dos israelitas deverão ser dadas proporcionalmente à herança de cada tribo. Tomem muitas cidades da tribo que tem muitas, mas poucas da que tem poucas. Disse também o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem em Canaã, escolhem algumas cidades para serem cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém sem intenção. Elas serão locais de refúgio contra o vingador da vítima, a fim de que alguém acusado de assassinato não morra antes de apresentar-se para julgamento perante a comunidade. As 6 cidades que vocês derem serão suas cidades de refúgio. Designem 3 cidades de refúgio deste lado do Jordão e 3 outras em Canaã. As 6 cidades servirão de quaisquer outros estrangeiros. As 6 cidades servirão de refúgio para os israelitas, para os estrangeiros residentes e para quaisquer outros estrangeiros que vivem entre eles, para que todo aquele que tiver matado alguém sem intenção possa fugir para lá. Se um homem ferir alguém com um objeto de ferro, de modo que essa pessoa morra, ele é assassino. O assassino terá que ser executado. Ou se alguém tiver nas suas mãos uma pedra que possa matar e ferir uma pessoa de modo que ela morra, é assassino. O assassino terá que ser executado. Ou se alguém tiver nas mãos um pedaço de madeira que possa matar e ferir uma pessoa de modo que ela morra, é assassino. O assassino terá que ser executado. O vingador da vítima matará o assassino. Quando o encontrar, o matará. Se alguém com ódio empurra uma pessoa premeditadamente ou atirar alguma coisa contra ela, de modo que ela morra, ou se com hostilidade dar-lhe um soco provocando a sua morte, ele terá que ser executado. É assassino. O vingador da vítima matará o assassino quando encontrá-lo. Todavia, se alguém sem hostilidade empurrar uma pessoa ou atirar alguma coisa contra ela sem intenção, ou se, sem vê-la, deixar cair sobre ela uma pedra que possa matá-la e ela morrer, então, como não era sua inimiga e não pretendia feri-la, a comunidade deverá julgar entre ele o vingador da vítima de acordo com essas leis. A comunidade protegerá o acusador de assassinato do vingador da vítima e o enviará de volta à cidade de refúgio para onde tinha fugido. Ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com óleo santo. Se, contudo, o acusador sair dos limites da cidade de refúgio para onde fugiu, e o vingador da vítima o encontrar fora da cidade, ele poderá matar o acusado sem ser culpado de assassinato. O acusado deverá permanecer em sua cidade de refúgio
até a morte do sumo sacerdote. Somente depois da morte do sumo sacerdote poderá voltar à sua propriedade. Estas exigências legais serão para vocês, para as suas futuras gerações, onde quer que vocês vivam. Quem matar uma pessoa terá que ser executado como assassino, mediante depoimento de testemunhas. Mas ninguém será executado mediante o depoimento de apenas uma testemunha. Não aceitem resgate pela vida de um assassino, ele merece morrer, certamente terá que ser executado. Não aceitem resgate por alguém que tenha fugido para uma cidade de refúgio, permitindo que ele retorne e viva a sua própria terra antes da morte do sumo sacerdote. Não profanem a terra onde vocês estão. O derramamento de sangue profana a terra, e só se pode fazer propiciação em favor da terra em que se derramou sangue, mediante o sangue do assassino que o derramou. Não contamine a terra onde vocês vivem e onde eu habito, pois eu, o Senhor, habito entre os israelitas. Os 36. Os chefes da família do clã de Gileade, filho de Maquir, neto de Manassés, que pertencia aos clãs dos descendentes de José, foram falar com Moisés e com líderes, os chefes das famílias israelitas, e disseram: quando o Senhor ordenou ao meu senhor que por sorteio desse a terra como herança aos israelitas, ordenou que vocês dessem a herança de nosso irmão Zelofeade às suas filhas. Agora suponham que elas se casem com homens de outras tribos israelitas. Nesse caso, a herança delas será tirada da herança dos nossos antepassados e acrescentada à herança da tribo com a qual se uniram pelo casamento. Quando chegar o ano do jubileu para os israelitas, a herança delas será acrescentada à tribo com a qual se uniram pelo casamento, e a propriedade delas será tirada da herança da tribo de nossos antepassados. Então, instruído pelo Senhor, Moisés deu esta ordem aos israelitas: a tribo dos descendentes de José tem razão. É isto que o Senhor ordena quanto às filhas de Zelofeade. Elas poderão casar-se com quem lhes agradar, contanto que se casem dentro dos clãs da tribo de seu pai. Nenhuma herança de Israel poderá passar de uma tribo para outra, pois todos os israelitas manterão as terras das tribos que herdaram de seus antepassados. Toda filha que herdar terras em qualquer tribo israelitas se casará com alguém do clã da tribo de seu pai, para que cada israelita possua a herança dos seus antepassados. Nenhuma herança poderá passar de uma tribo para outra, pois cada tribo israelita deverá manter as terras que herdou. As filhas de Zelofeade fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. As filhas de Zelofeade, Maalá, Tirsa, Oglá, Milca e Noá, casaram-se com seus primos paternos, dentro dos clãs dos descendentes de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu no clã e na tribo de seu pai. São esses os mandamentos e as ordenanças que o Senhor deu aos israelitas por intermédio de Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Agora vamos para Salmo 37, de 22 a 40. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que ele amaldiçoa serão eliminados. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem os seus filhos mendigarem o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade, seus filhos serão abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar.
pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala conforme a sua justiça. Ele traz no coração a lei do seu Deus, nunca pisará em falso. O ímpio fica à espreita do justo, querendo matá-lo, mas o Senhor não o deixará cair em suas mãos, nem permitirá que o condene quando julgado. Espere no Senhor e siga sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Vi um homem ímpio e cruel, florescendo como frondosa árvore nativa, mas logo desapareceu e não mais existia, embora eu o procurasse. Não pôde ser encontrado. Considero o íntegro, observo o justo. Há futuro para o homem de paz, mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Do Senhor vem a salvação dos justos. Eles é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra, ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Amém. Amém, glória a Deus, aleluia, obrigada, querido Daniel. Fechamos o livro de Números, amanhã nós vamos entrar em Gálatas, e muito interessante, né, a forma como a gente fecha aqui o livro de Números. A gente vai falar brevemente sobre ele, mas, gente, o que é esse Salmo 37, né? Meu Deus do céu, é muito tremendo. Nunca vi um justo mendigar pão. E no final aqui, ele fala, né, o ímpio futuro não terá. Olha como isso é forte, queridos. O ímpio futuro não terá. E uma das coisas que mais ministra o nosso coração, né, é que o Senhor, ele nos deu um futuro e um futuro eterno. Isso é algo tão extraordinário, porque nós vivemos a nossa vida e nós experimentamos da bondade do Senhor, da graça, as experiências que Ele tem nos dado no dia a dia, as vitórias, mas, queridos, o mais extraordinário de tudo é que nada se compara ao que nós viveremos com Ele eternamente. Quando Ele revelar a nós toda a sua glória, toda a sua beleza, meu Deus, eu chego a me arrepiar quando eu falo isso. Porque nós temos um futuro eterno com Ele, nós temos uma promessa da boca de Deus sobre as nossas vidas, de um futuro eterno com Ele. E isso aqui é extraordinário, só isso é um motivo da nossa alegria, da nossa gratidão, da nossa perspectiva de paz, de alegria, de futuro, né? Temos um versículo que fala sobre isso. Bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, pensamentos para vos fazer prosperar e para lhes dar um futuro que desejais. Aleluia, meu Deus, que manto, oh glória. Queria falar brevemente aqui sobre números. Aqui, quando a gente está no versículo 34, o Senhor, ele vai demonstrando aqui, né, sobre as fronteiras da terra prometida, e isso vai mostrando aqui o cuidado de Deus, né, em preparar um lugar para o seu povo. Ele vai passando as referências geográficas específicas aqui, né, mostrando a promessa de Deus concreta e realizável. Oh, aleluia! Assim são as promessas de Deus para a tua vida, querida, é nos detalhes. Meu Deus, estou toda arrepiada aqui. É nos detalhes, Deus é Deus de detalhes. Deus é Deus de detalhes. Quando a gente vai para Números 35, é muito interessante, porque aqui ele vai determinar as cidades dos levitas, né? Colocar para carregar meu computador aqui. Só um minutinho, por gentileza.
Vocês sabem que os levitas, eles não receberam terras ali, né? Mas o Senhor fala, eu sou a herança de vocês, né? Então, muito melhor do que terra, os levitas ali tinham a herança do Senhor. Porém, Deus, ele providencia para eles ali uma provisão especial, né? Então, eles recebem cidades dispersas ali por toda a terra, e isso permitia que eles cumprissem o papel deles de ensinar a Torá ali para o povo, também de cuidar do serviço da casa do Senhor, né? Então, o Senhor é um Deus de provisão ali, o Senhor tinha determinado uma missão especial para eles ali no sacerdócio, né? A linhagem dos levitas era toda uma linhagem ali, sacerdotal, era para estar ali no serviço do templo ali, do tabernáculo, na época, não tinha templo ainda, era tabernáculo, mas isso vai se seguir depois até o templo, e para ter esse serviço precisava ser da tribo de Levi, então eles não tinham terra, mas o Senhor providencia ali para eles, né, e além disso, é estabelecida as cidades refúgio. Então, essas cidades refúgio, ela mostra, né, a justiça e a misericórdia de Deus. É muito interessante aqui, as cidades refúgio, né? E qual que era o propósito dela? Era como, aquelas cidades era como um lugar de proteção para aqueles que acidentalmente causasse a morte de outra pessoa. Ou seja, não era algo intencional, não era algo que a pessoa quis, né? Mas ela, de uma forma acidental, algo terrível que aconteceu, uma tragédia, uma situação, e ela se vê ali numa situação em que ela acabou matando alguém, né? E ali, Deus estabelece essas cidades refúgio ali, e trazendo ali uma natureza da justiça e da misericórdia do Senhor, né? Então, ali no meio do povo foram designadas 6 cidades refúgios, né? E essas cidades, elas estavam em pontos estratégicos para ser acessível, né, a todas as partes da terra, né? Então, alguém que de forma acidental, né, que tivesse cometido, poderia ir para essas cidades refúgios ali. Isso não era só os israelitas, tá? Mas estrangeiros também que moravam ali de forma residente, ou até aqueles estrangeiros temporários ali, também, se acontecesse isso, eles também poderiam ir para essas cidades refúgio. Então, eles tinham que permanecer ali, né, até a morte do sumo sacerdote. Olha que interessante. Depois disso, eles podiam retornar para sua própria cidade. Então, aqui a gente vê a tipologia, né, dessas cidades refúgio. E porque quando, queridos, acontece, né, ali o pecado, quando você se vê numa situação que você comete algo, mas que você não queria ter cometido, né, a gente experimenta desses tempos de cidade refúgio na nossa vida, né, e o Senhor, ele nos coloca nesses locais para que haja o quê? O tempo de arrependimento, o tempo de restauração, né, para que depois você possa retornar a ele, né? Então, há uma tipologia aqui muito interessante, isso mostra aqui o equilíbrio perfeito, né, entre a justiça de Deus, que é o pecado tem as suas consequências, e a misericórdia dele, onde há a provisão para o arrependimento. Então, essas cidades, elas eram acessíveis a todos, né? Não só para o povo de Israel, mas também para o estrangeiro. E aqui é interessante porque Deus, ele sempre, desde o princípio, ele teve a intenção de alcançar todas as nações, não só o povo de Israel. Então, o povo de Israel tem o seu lugar, né, legítimo, mas a igreja também tem o seu lugar legítimo. As nações, todas as nações, as famílias, né, de todas as nações que estão nele também têm o seu lugar legítimo
como filhos. E aqui o Senhor estende a graça dele a todos. Aqui está presente que essas cidades refúgios era para os israelitas e para os estrangeiros. Então isso mostra que a graça de Deus, né, através do Messias, está disponível para todos, né? Então aqui tipifica essas cidades refúgio o nosso Messias, Yeshua, Jesus, né? Porque ele é o nosso refúgio contra o julgamento pelo pecado, por meio do sangue dele, né? E olha que interessante, eles só podiam retornar depois que o sumo sacerdote morresse. Então, após, né, a morte do sumo sacerdote, mostra o que para nós, né? Que através da morte de Yeshua HaMashiach, que é o nosso sumo sacerdote, nós temos a libertação, né, do jugo do nosso pecado. Então, é realmente muito, muito poderoso, muito interessante, né, aqui a tipificação do plano de redenção do Senhor. E um outro detalhe também, que tem um versículo nesse mesmo capítulo que fala assim, olha que interessante. Assim não profaneis a terra em que estás, pois o sangue faz profamar a terra, e nenhuma expiação se pode ser feita pela terra por causa do sangue que nela se derrama, senão com o sangue daquele que o derramou. Então isso mostra o quê? Né? Que aqui o Senhor ele vai mostrar a importância da santidade da terra que Deus dá ao seu povo. E aqui ele traz também a importância, Deus coloca aqui, né, a questão do valor que Deus coloca na vida humana. Então, ele traz aqui o princípio da justiça divina e a necessidade da expiação pelo pecado no derramamento de sangue. Então, mostra o que para nós, né? Que o sacrifício de Yeshua, ele traz a restauração, né, sobre as nossas vidas, mas o Senhor também, ele realinha a terra, ele também cura a terra, ele também liberta a terra, porque o pecado do homem contamina a terra. Então o sangue dele, olha que interessante esse versículo, como é forte a gente entender isso, né? Essa restauração que o Senhor nos traz, né, libertando, nos limpando, nos purificando, nos dando vida, né, ao invés de morte, pelas consequências do pecado, também traz a restauração sobre a terra, né? Lembra que quando Caim derramou o sangue de Abel, e Deus falou para Caim que o sangue do irmão dele clamava desde a terra? Olha que interessante. Aí a gente vê aqui em Êxodo, né? Então, realmente é algo muito profundo a gente pegar essas chaves aqui, né? E ver como o sacrifício do nosso Messias é algo que transcende muito o nosso entendimento, é algo muito maior, é algo muito mais poderoso. E a gente vê aqui as cidades refúgio já apontando para essa graça do Senhor, né? Como ele é maravilhoso e como ele tem para nós e deseja a nossa restauração completa. Amém? Que o Senhor abençoe vocês tremendamente. E amanhã estamos aqui firmes e fortes. Vamos para Gálatas, vamos entrar ali nas cartas maravilhosas de Paulo. Vai ser tremendo, poderoso. Bom dia, queridos. Shalom, shalom. Deus abençoe vocês.